Boa tarde para você, querido amigo rádio ouvinte. Eu espero que amanhã tenha sido maravilhosa, que você tenha passado uma manhã tranquila, uma manhã produtiva também. E desejo que as próximas horas desse dia também sejam recheadas de momentos especiais. Hoje é terça-feira, hoje é dia 29 do mês de julho do ano 2025. E na Mairi FM, na rádio comunitária da cidade de Mairi, está começando o programa Cidade de Todos Nós. E o programa de hoje, a gente vai conversar sobre a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. Esse é o tema do nosso programa de hoje. E para conversar com a gente sobre esse tema, trazer todas as informações, tirar dúvidas sobre a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, estamos recebendo aqui no estúdio o nosso entrevistado é ele, Diógenes Rios, secretário municipal de Assistência Social. Seja muito bem-vindo, secretário Diógenes, à nossa Rádio Mairi FM. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes que estão aí conectados pelo Facebook da Rádio Mairi FM, também aí que estão sintonizados na rádio. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui. Tem um tempo que eu vim aqui na rádio, viu, Diego? Verdade. Então agradecer a oportunidade aqui do espaço. Acompanho as entrevistas aqui. Sei que a gente tem que vir preparado para poder ser entrevistado aqui por Diego, que é um excelente profissional. Assim, não tenho dificuldade de falar em público, viu, Diego? Pelas experiências que a gente tem. Já atuo há 13 anos no Sistema Único de Assistência Social. Já atuei como coordenador de CRAs, como técnico de gestão, já trabalhei em algumas outras áreas, já fiz palestras, então a gente sempre fica muito à vontade de falar com o público, mas aqui na rádio, por incrível que pareça, dá um friozinho na barriga, viu, gente? Não pensem que é moleza, não. É muito melhor estar do outro lado do rádio ouvindo a informação, mas a gente está aqui hoje, né, agradecendo aí a participação de todos vocês que nos escutam e tirar um pouquinho das dúvidas, né, sobre essa 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. Isso são considerações iniciais, viu? O povo costuma dizer que eu falo muito, mas vou tentar resumir um pouco aqui. Eu acho, Diego, que assim, a gente tem que tentar desburocratizar um pouco essa coisa técnica, né, do que é uma conferência municipal. Eu sou técnico, estou tentando me policiar um pouco, até com as palavras, porque a gente tem que falar também o que o povo quer ouvir, o que o povo escuta e dar um entendimento melhor para as pessoas. E em algumas conferências a gente sente falta da participação do povo, né? Então eu até coloquei ontem, quando eu divulguei, né, quando foi divulgado pela prefeitura, vocês também compartilharam, eu coloquei assim: e aí, você já sabe o que é uma conferência municipal? Eu acho que a gente tem que tocar um pouco nesse ponto aqui, porque o nosso objetivo central da conferência é fazer com que as pessoas, com que o cidadão comum, com que o povo esteja presente, participando dessa conferência, né? Vamos ver o que é essa conferência municipal. Muito bem. Então, já vamos iniciar o nosso programa de hoje tirando essa dúvida, realizando esse esclarecimento. O que é a Conferência Municipal de Assistência Social, Diógenes? Que eu estou vendo até na divulgação que em Mairi é a 10ª, mas em nível nacional já é a 14ª, é isso? Isso, exatamente. Em Mairi, a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. A nível nacional é a 14ª que foi convocada. O governo federal ele convoca a Conferência Nacional e a partir dela vem as diretrizes, tanto no âmbito do Estado como do município, para realizar suas conferências. O Estado, Diego, por sinal, vai realizar a 15ª. Né? Alguns municípios estão realizando também a 15ª, porque o Estado ele teve um ano que o governo federal não convocou as conferências. E aí o Estado resolveu convocar, não podia deixar passar, né, a conferência. As conferências elas são convocadas a cada 2 anos e são espaços extremamente importantes. Né? A gente sempre escuta, né, um espaço de construção política, né, de participação social, e de fato é. Então o Estado, com esse compromisso social, com esse compromisso com as políticas públicas, não deixou de realizar.
E aí a gente está falando de alguns anos atrás, onde durante o governo federal houve um desgoverno federal que não convocou a Conferência Nacional. Mairi, aí a gente fala, poxa, mas por que Mairi está realizando a 10ª? Infelizmente, em anos atrás, então assim, desde 2017, Mairi tem realizado as conferências municipais, em anos anteriores também foram realizadas, mas infelizmente, Diego, em algum momento o município de Mairi não convocou a Conferência de Assistência Social. Isso representa, digamos assim, um retrocesso nas políticas públicas, isso representa um impacto negativo para o desenvolvimento do município, porque o município ele não vai desenvolver se aquelas pessoas que mais precisam e mais necessitam, elas não melhoram a qualidade de vida delas. Isso está muito atribuído ao que acontece em uma conferência municipal. E aí você fala, poxa, mas o que é uma conferência? Mas vamos conferir o quê? Né? As pessoas podem perguntar, o que a gente vai conferir lá? Por que conferência? E aí a gente não está aqui sendo didático, ensinando nada para ninguém. A gente está aqui para tentar fazer com que as pessoas se sintam à vontade de participar dos espaços de conferência. Então nada mais é, gente, do que um espaço onde a gente reúne pessoas para discutir sobre uma temática. A exemplo, a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, a gente vai estar falando sobre a construção, proteção social e resistência nos 20 anos do Sistema Único de Assistência Social. Então a gente está falando, Diego, de um sistema que ele é um jovem de 20 anos, né? Então o SUAS ele é um jovem. A gente tem aí um sistema que é muito mais estruturado e que a gente usa como exemplo, porque as coisas boas elas precisam ser usadas como exemplo, que é o SUS. O SUS ele já é um adulto, acho que de 37 anos, se não me engano. Então o SUS ele já tem uma capilaridade, ele já tem uma universalização, ele já está nos 4 cantos do município e ele é um exemplo para o SUAS. Então o Sistema Único de Assistência Social ele precisa ser fortalecido, ele precisa com que a população conheça o que é o SUAS, porque se você perguntar para uma pessoa qual é o posto de saúde que te atende, qual é a unidade da família que você é referenciado, as pessoas vão saber responder. Mas será que todo mundo sabe responder, Diego, o que é o CRAS, o que faz o CRAS, que acompanha e referencia 2.500 famílias no município de Mairi? Eu acredito que muitas vezes, quando fazer essa pergunta às pessoas, elas vão dizer em relação a alguns serviços que são oferecidos nesses pontos, né? É onde a gente faz isso, onde a gente tem tal atendimento, mas com mais detalhes você pode passar para a gente. Exatamente. Então, a gente discute sobre isso nesses espaços da conferência, né? A gente reúne pessoas para falar sobre políticas públicas. E aí, quando a gente fala política pública, gente, não é política partidária. Por mais que no campo da conferência, a plenária ela é soberana. As pessoas que estão ali, elas têm direito à voz, a falar o que elas pensam. Recentemente fizemos a Conferência da Mulher, e aqui eu parabenizo todas as mulheres que estiveram presentes. E foi uma das conferências, confesso, você já participei de várias conferências, já palestrei em algumas, já conduzi os trabalhos de algumas, e essa foi uma das que eu mais gostei, porque teve uma participação social muito grande. E aí, por que a gente precisa desmistificar um pouco isso, falar para as pessoas realmente o que é a conferência? Você que está ouvindo a rádio aí, que está acompanhando, você que nunca teve numa conferência, às vezes você acha que é um lugar que é só para o servidor público, que é um espaço que é do prefeito, que é para os secretários, que é para os funcionários, mas não é uma capacitação. Se você faz uma conferência municipal e nela você só tem profissionais, você está fazendo uma capacitação, uma formação continuada. E não é. É óbvio que a conferência, o espaço da conferência é um espaço para os trabalhadores, para os profissionais, ele é um espaço para a sociedade civil, para os usuários da política do SUAS, porque a gente fala, eu até carrego comigo e aprendi muito com a nossa amiga Adriana, da Amped, do Conselho Municipal, da pessoa com deficiência, que você conhece bem, Diego, o lema da pessoa com deficiência, a gente tem que carregar para todos os outros segmentos. Não, você não pode, e o lema diz assim, nada sobre nós sem nós. Na conferência, e aí não só de assistência social, mas falando da nossa conferência de assistência social, você não pode fazer uma conferência sem estar o usuário. Aquela pessoa que na ponta recebe os benefícios, os programas, os serviços e os projetos da assistência social. Como é que a gente vai falar sobre política pública? Como é que a gente vai fazer uma análise do cenário de Mairi hoje, da nossa realidade dentro de um sistema único de assistência social? Quais são as nossas maiores demandas? Qual é a oferta que a gente tem desses serviços? Onde é que estão as nossas maiores dificuldades?
é recurso financeiro, né? É o cofinanciamento do Estado, é federal, é no âmbito do município. Como é que eu vou falar de Bolsa Família se eu não tenho um beneficiário do Bolsa Família que aqui na ponta recebe o benefício do Bolsa Família para ele entender, né, as irregularidades do programa? Porque às vezes, e a gente tem hoje, e a imprensa tem esse papel fundamental, que é combater o fake news, o conhecimento ele liberta, ele transforma, mas o conhecimento com a informação verdadeira. E lá na conferência a gente traz isso, e quando você, enquanto cidadão, enquanto usuário, que lá na ponta é quem recebe o benefício, entende, quando você fala política pública, o que é política? O Bolsa Família é uma política pública. Não foi um político que idealizou o Bolsa Família, não foi. O Bolsa Família ele foi também, gente, tema de uma discussão desse espaço de conferência. Foi uma conferência municipal lá atrás que foi discutida a necessidade de ter um benefício de transferência de renda que pudesse trazer condição, dignidade, o mínimo para que aquelas pessoas não passassem fome. E assim como o Bolsa Família, a gente tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial para a pessoa com deficiência e para idosos que têm 65 anos. A gente tem em Mairi um quantitativo de benefícios de BPC enorme. Então a gente precisa ter essas pessoas na conferência, porque a gente está passando por um processo de revisão de benefícios, né, de atualização cadastral. Tem muitas pessoas, Diego, que na hora que vai sacar o benefício está bloqueado. Quando vai olhar, tem mais de 2 anos que teve no Cade Único. A gente vai falar sobre cadastro único, a gente vai falar sobre Bolsa Família, a gente vai falar sobre BPC. São políticas que transformam a vida das pessoas e que impactam diretamente na economia do município. Você já deve ter escutado bastante aqui, porque a gente traz esses dados para o nosso gestor, e aqui eu aproveito para, na oportunidade, agradecer ao prefeito Gustavo pela oportunidade de estar trabalhando como secretário. Eu venho na função de secretário desde 2023, Diego, e o prefeito Gustavo me deu essa oportunidade, que eu sou muito grato, e diariamente tenho que mostrar com a nossa equipe o porquê que nós estamos lá, para fazer a diferença juntamente com a gestão Cidade Todos Nós, porque a gente sabe que as barreiras, as dificuldades que a gente encontra no dia a dia são muito complexas. Né? A gente tem casos que eles chegam e que você nunca atendeu aquele tipo de caso. Então você tem que ter uma rede, você tem que ter atores que nos apoiam. Né? E a gente tem aí no nosso governo do município, com todas as secretarias, a qual eu aproveito o momento também para colocar aqui e estender todos os agradecimentos aos secretários, que a gente não faz nada só. A nossa equipe da assistência social também, que é fantástica, mas principalmente as pessoas. Né? Muita gente em Mairi não tinha acesso a Bolsa Família, a gente tinha um número muito reduzido. Aí às vezes as pessoas falam, nossa, mas se aumentou o número de beneficiários, então quer dizer então que a pobreza aumentou? Não, quer dizer que tinham pessoas que não estavam acessando o benefício. E aí quando a gente faz esses espaços de conferência, que a gente consegue mostrar para as pessoas a importância, elas começam a tentar entender o que é a política pública de assistência social. Aí vai na secretaria e procura a gente, vai no CRAS para tentar entender como é que funcionam os grupos de convivência. Existe um serviço de convivência, existem programas para criança, para jovens, para adolescente. Então são coisas que a gente procura trazer dentro do município para que as pessoas conheçam. Porque ainda assim muitas pessoas desconhecem alguns serviços. Né? Então é dessa forma que a gente pretende convidar a população. Não é nem um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, é um espaço onde a gente vai reunir as pessoas, debater, né, fazer um diálogo sobre a realidade do município, entender onde a gente está e também o que a gente pretende alcançar. E aí nessa conferência que a gente vai discutir. Muito bem, olha, deixa eu já conferir aqui a interação, a participação dos ouvintes. Temos aqui a Marileide Araújo, da comunidade Quiririca, município aqui de Mairi, desejando uma boa tarde para a senhora também. E aproveitar na oportunidade, em seu nome, saudar todos os ouvintes da zona rural do nosso município, que está aí nesse momento na fazenda, na chácara, ouvindo a gente. A Madalena Rios também está aqui interagindo nos comentários, dizendo assim, o nosso secretário tira de letra. Boa tarde, Diego, e a todos os ouvintes. Boa tarde para você, Madalena Rios. Madalena também que contribui bastante, né, com a assistência social, né? Madalena, ela não só contribui, Diego, e aí de diversas formas, e principalmente no voluntariado, que é algo que a gente precisa destacar muito, né? São aquelas pessoas que não têm a relação de emprego
com a administração pública, não é nada remunerado, é simplesmente pela vontade de ver as coisas acontecerem. E Madá é uma dessas pessoas. Ela é conselheira municipal de assistência social. E aqui eu aproveito para mandar um abraço para a nossa presidente, que é Patrícia, né? Patrícia, que é coordenadora do CAPS, atua na saúde. Atualmente ela é presidente municipal do Conselho de Assistência Social. E Madá, que foi a nossa presidente, a ex-presidente, Madá é a atual vice-presidente do Conselho, né? Então, que dá todo o apoio também para todas as ações. E assim, a importância, e aí estendendo além de Madá, mas a participação social, né, a dedicação que as pessoas têm, a gente transforma isso no espaço da conferência. Porque assim, Diego, se tem algo que pode se dizer assim, isso representa a conferência municipal, é a questão democrática e participativa. Os conselhos municipais e os espaços das conferências municipais, elas traduzem realmente o que é essa participação social. Imagine você, as políticas, né, públicas, as definições da gestão, se você precisar fazer a compra de um veículo, a aquisição de algum bem, não basta só ter a vontade do gestor, né, de querer fazer aquilo. É necessário que seja submetido à deliberação de conselho. Então as pessoas precisam começar a entender também a importância dos conselhos municipais, que são esses espaços que a gente reproduz na conferência, a participação social. Não é apenas o poder público que tem as decisões. A decisão ela é democrática, ela é uma decisão participativa, onde aquela pessoa que não tem vinculação com a administração, ela tem direito à voz e dizer, eu concordo com isso, eu discordo daquilo. Isso é importante na construção dessas políticas. E é isso que acontece na conferência municipal. Você, cidadão, você tem direito à voz, você tem direito a voto, você pode expressar o seu pensamento, o seu sentimento em relação ao que você, às vezes, enxerga que Mairi tem um potencial muito grande na assistência social, a gente vai falar isso um pouco mais à frente, mas é óbvio que nada é perfeito, a gente sabe que estamos aqui sempre para melhorar, para procurar aprender com alguns erros que porventura ocorram no processo, e essa é uma construção coletiva e diária. Certo. Olha, e fala pra gente como é que vai ser a programação da conferência, como é que vai ser a questão dos temas, dos eixos, também toda a metodologia ali, né? Primeiro vai ter aquela programação, aquela cerimônia com falas das autoridades, vai ter algum café da manhã, como é que vai ser essa programação, essa divisão aí dos eixos? Explica pra gente como é que vai funcionar essa conferência. Diego, quando a gente se propõe a fazer algo e é um pedido do nosso prefeito, a gente precisa fazer bem feito. Lá a gente vai receber o principal ator da política pública, que são as pessoas, são os usuários. Lá a gente vai fazer algo bonito, vai ser um dia especial, eu tenho certeza que vai ser, porque lá a gente precisa do povo, das pessoas estarem lá para a gente poder discutir. Então, ciente que o nosso convidado principal, que é o povo, vai estar lá, a gente precisa se organizar, né? Então, a gente até informa que as pessoas fiquem tranquilas, porque é um dia de sexta-feira. A gente sabe que às vezes você vai participar de algum evento, eu tenho que sair porque eu tenho algum compromisso em casa, preciso fazer comida, preciso deixar a comida pronta, tem um trabalho também, a gente sabe muito bem disso, mas pensando nisso, a gente teve essa preocupação de fazer esse investimento para a conferência, para ter café da manhã, vamos servir almoço no local também, um lanche à tarde. Então, assim, a única preocupação que você vai ter é de estar lá com a gente e participar. No mais, a gente está lá de forma organizada para acolher e receber todos vocês. Na programação, Diego, a gente tem uma programação assim extensa durante todo o dia, né? Inicia às 8 horas da manhã, vai até às 17 horas, 5 horas da tarde. E aí a gente tem desde esse momento, né, às 8 horas da manhã, as pessoas já começam a chegar, onde a gente tem o acolhimento, o credenciamento dessas pessoas. E a gente vai estar também disponibilizando o transporte para buscar as pessoas nos distritos, nos povoados. Tem aquelas pessoas que já participam do serviço de convivência, dos grupos do PAIF e do CRAS. Então a gente faz questão de fazer esse convite. Já falamos com o pessoal do Bom Sucesso, tem um pessoal lá, né, com Dona Raquel, da Associação das Mulheres, lá Pintando a Esperança, que sempre estão presentes. Estiveram agora recentemente, fizeram uma participação linda. O pessoal também do Angico, que eu vou te falar, tem um pessoal animado, é o povo do Angico. Eles chegam, ficam lá com a gente, e isso que é importante, não é você chegar
e não permanecer, porque a ideia da conferência é que você esteja presente participando, né? A sua presença é importante e fundamental para a gente. Então também tem os grupos lá das mulheres de Manguinhas, né? Falamos com a vereadora Sueli, ela sempre acompanha o grupo também para estar presente. E aí a gente tem toda essa logística, né? Convidando também algumas outras localidades que desejem estar presente. A gente está aqui para poder dar esse apoio com a logística de transporte, porque a nossa função é facilitar para que vocês cheguem e fiquem com a gente durante esse dia, que vai ser importantíssimo. Então, assim, dentro da nossa programação, a gente tem a parte da abertura da mesa de credenciamento, que aí, pessoal, aquele momento onde a gente faz a composição da mesa com as autoridades, o nosso prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara. Então a gente vai ter também o nosso vereador Alain, presidente da Câmara, representando o Legislativo. E aí a gente estende o convite, Diego, para todos os vereadores. Nós estamos encaminhando o convite não só para as autoridades, mas para representantes de entidades, de associações, porque é o que eu falei, gente, é um espaço democrático, de participação social, né? Então a gente tem que ter lá todas as pessoas, porque é esse senso comum, né? Todos debatendo um objetivo comum, que é o desenvolvimento, o fortalecimento e a estrutura do Sistema Único de Assistência Social aqui em Mairi. Esse é o nosso maior desafio, o nosso maior desejo, e a gente tem plena convicção que essa conferência vai ser o marco das 10 conferências que realizamos aqui em Mairi. Realizamos as últimas 3 conferências, né? Realizamos a 7ª, a 8ª e a 9ª conferência, e agora estamos realizando a 10ª. Quando eu digo assim, realizamos, é porque eu fiz parte do processo das outras conferências, mas a gente sempre faz melhor, né? E aí esse eu acho que também é um outro sinônimo da nossa gestão, é fazer e fazer sempre melhor, é o que a gente pretende também na sexta-feira. E aí vai ser, né, só para complementar, gente, porque quando eu falo de conferência eu me empolgo, porque assim é um espaço fantástico. Você que não teve ainda a oportunidade de estar presente, vá conhecer, né? Vai ser num outro espaço que sempre que eu vou ao Abelardo, ao Colégio Estadual de Tempo Integral Abelardo Moreira, e aqui, Prossara, agradeço a senhora e toda a sua equipe, eu tenho uma baita vontade de voltar a estudar. A estrutura da guerra é fantástico demais. E aí, Prossara cedeu pra gente, Diego, o espaço do teatro, que você se sente em Salvador, né? Verdade. Você subiu o nível, né? Você se sente, e assim, nem todo mundo teve a oportunidade de conhecer, né, a estrutura, né, todos os espaços do colégio, mas o teatro é fantástico. Então a gente vai estar realizando lá no teatro, né, tem capacidade para 200 pessoas, então assim, fiquem atentos, porque a gente tem horário do credenciamento para você garantir o seu assento, a sua vaga lá na nossa conferência. Vão ter apresentações culturais, né, as idosas do CRAS, e aí você conhece muito esse público, Diego, porque em cantiga de roda, samba de roda, elas adoram participar, então elas vão estar participando dessas apresentações culturais. Tem também as mulheres de Manguinhas que vão estar participando com Sueli. Vou mandar aqui também um abraço para Francis, da quadrilha da Santa Cruz, né, Junina Santa Cruz. Eu tive conversando com eles, pedi, né, porque eu acho que culturalmente é muito rico, né, a Junina Santa Cruz. Então, obviamente não vai ser a composição toda da Junina, mas vai ser alguns integrantes que vão estar participando, abrilhantando o nosso evento, numa apresentação cultural também. Então é algo que abrilhanta o nosso evento. Agradeço aqui a todos vocês. E aí a gente vai ter uma palestra magna com Emanuele, que é Manu. É uma pessoa fantástica, ela é secretária municipal de Amélia Rodrigues. Atualmente ela é conselheira estadual de assistência social, então ela é membro integrante do Conselho Estadual, então ela é gestora de município, ela é assistente social de muito tempo, uma vasta experiência na vigilância socioassistencial. Ela tem livros, né? Ela é escritora, ela tem livros de própria autoria, é uma pessoa que tem muito conhecimento e que vai enriquecer a discussão da nossa conferência. Então, assim, você que gostaria de realmente conhecer o Sistema Único de Assistência Social, venha com a gente no dia 1º de agosto, na sexta-feira, das 8 às 17, no teatro lá do Colégio Abelardo Moreira. Muito bem, tanto conhecer, né, os serviços que a Secretaria oferece, a assistência social oferece, porque muitas pessoas talvez conheçam aqueles mais populares, aqueles mais conhecidos, né? Sim. Os mais comentados, enfim. E também a gente ouve algumas críticas, algumas vezes, da comunidade em determinados locais, em rodas de conversas de amigos, em alguns locais da cidade, mas o momento certo de trazer essas cobranças é
numa conferência como essa. Tanto cobranças de alguma coisa que a pessoa está acompanhando ali e não está concordando, como também algumas dicas. As pessoas podem dar suas opiniões de como acham que deve melhorar aquele serviço. O momento é esse, o espaço é esse, né? Exatamente, Diego. É por isso que eu estava falando com o Diego aqui. A gente não combinou pergunta e resposta, né? Exato. E aí a gente chegou aqui faltando 5 minutos. Vamos, Diego, vamos, é sobre a conferência, a gente faz. E Diego é um entrevistador super preparado, né? Porque ele traz nas experiências dele, nas vivências, perguntas que ele vivencia, né, com as pessoas na rua. E realmente é o que eu falei, a propagação do fake news. Porque como é que você tem uma noção de criticar o programa Bolsa Família? Exato. Vamos lá, Bolsa Família todo mundo conhece. Diego, só critica a Bolsa Família quem nunca precisou do Bolsa Família. Só critica a Bolsa Família quem não sabe o que é passar fome. Só critica a Bolsa Família quem acha que ainda, de forma pejorativa, considera as pessoas que não querem trabalhar. Aí eu pergunto para você que critica o Bolsa Família, você acha que alguém sobrevive com R$600? Você acha que algum pai de família quer estar em casa sentado no sofá, com o celular na mão ou assistindo TV e sustentar uma casa com 4 ou 5 pessoas com R$600? Você acha que essa pessoa ela não quer ser inserida no mercado de trabalho? Você acha que ela não quer ter a condição de sair do Bolsa Família porque ela passou a ter a condição de trabalhar e sustentar a sua própria família? O Bolsa Família, Diego, ele veio para te dar o mínimo, os mínimos sociais, para você se alimentar. A gente vive, e aí a gente está falando do SUAS que tem 2 décadas, 20 anos, se a gente puxar nos 20 anos, a gente escutava muito quando as pessoas vinham de outros estados para a Bahia, o sinônimo de entrar na Bahia eram os pedintes mendigando e pedindo ajuda nos carros que viajavam. Não sei se vocês acompanharam ontem, mais uma vez o Brasil foi retirado do mapa da fome. Eu acho que todo mundo conseguiu acompanhar isso. E pela segunda vez, né? Nosso presidente Lula, pela segunda vez, retirou o Brasil do mapa da fome. Retirou lá, no primeiro governo dele, e no desgoverno que tivemos em 2019 a 2022, o Brasil voltou para o mapa da fome. Eram 33 milhões de pessoas passando fome. E o Bolsa Família ele é uma das ações estratégicas. O governo federal criou agora o Bahia Sem Fome, o Brasil Sem Fome, né? Eu falo Bahia porque a Bahia é pioneira, né? Todas as ações do governo a Bahia também implementa. Então tivemos aí o Brasil Sem Fome. Trouxeram várias ações para que dessem condição de você garantir comida na mesa das famílias. E agora não foi o político que disse que o Brasil tirou 33 milhões do mapa da fome. É a ONU. A ONU é quem disse que o Brasil tirou pela segunda vez, e é interessante, né? Foi o mesmo presidente, pela segunda vez retirando o Brasil do mapa da fome. E aí a Bahia, como é, digamos assim, pioneira nas ações a nível Brasil, a Bahia criou, Diego, o Bahia Sem Fome. Mairi foi contemplado com o Bahia Sem Fome, através de ações estratégicas na assistência social. Nós temos o SUAS fortalecido, que através dessas ações proporcionou com que a gente tivesse uma condição de contratar mais profissionais. Então nós temos no CRAS, aí eu falei para você que entraríamos nesse ponto do potencial da estrutura da assistência social no município de Mairi. Popularmente as pessoas dizem assim, município do interior é um município pequeno. A gente fala pequeno porte pela questão de população, né? Município de até 20 mil habitantes é município de PPU, município de pequeno porte. Eu particularmente acho Mairi um lugar grande, porque se você for analisar, né, a questão territorial, é difícil você estar nos 4 cantos do município, né? Você vai em São Paulo, se você for percorrer todas as estradas, distritos, povoados... Sair da Roeira para ir lá no das Lajes. Você vai do norte ao sul, de um lado ao outro, realmente é difícil. E quando eu falei a questão do SUS, trazendo o SUS como exemplo, é porque o SUS ele conseguiu universalizar os 4 cantos do município. E esse é a nossa, digamos assim, o nosso desejo, eu acho que é o ponto central da política da assistência social, é a gente conseguir estar nos 4 cantos do município. E o estar não é só de passagem itinerante, porque a gente faz o itinerante. Então essa ação estratégica permitiu que a gente tivesse o dobro de psicólogos, o dobro de assistentes sociais dentro do CRAS,
para que a gente tivesse, e aí a outra ação estratégica, que é o SUAS Bahia Mais Rural, é uma ação estratégica do governo do estado da Bahia, que é uma ação estratégica também do Bahia Sem Fome, além do SUAS Fortalecido, Alimenta SUAS, para que a gente possa fazer a aquisição de cestas básicas e visitar as famílias. A diferença, Diego, é porque assim, a política pública, ela dá assistência social para quem dela necessita. É diferente você como cidadão, eu não estou aqui recriminando de forma alguma, pelo contrário, eu parabenizo quem é voluntário, quem faz de forma assim, de doação, mas a cesta básica da assistência social não é doação. A cesta básica da assistência social é garantia de política pública, é garantia de direito para quem dela necessita. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, mas tem cesta básica? É porque a gente não abraça ali, a pessoa tira uma foto, faz um selfie, compartilha na rede social. Nada contra quem faz isso, mas é uma garantia de direito, é uma política pública de acesso à alimentação. E aí, quando a gente fala que o Brasil saiu do mapa da fome, existe essa representação dentro das ações que a gente tem no município. Bolsa Família, eu dou exemplo que todo mundo conhece, todo mundo conhece. Então, aquelas pessoas que criticam, eu não vou dizer deixem de criticar, mas pode ir na conferência e a gente levanta essa discussão lá. Eu garanto a você que a gente está lá, não é só para defender, mas é para a gente entender qual é a sua dúvida e junto a gente construir propostas para que possa melhorar, né? O Bolsa Família ele já foi implementado, já foi melhorado e agora tem várias ferramentas de combate também à fraude, à corrupção e tem que ter. Tem que ter. A gente precisa garantir, Diego, que aquelas pessoas que mais precisam recebam. E a gente está falando de um benefício de transferência de renda que ele gera 3 milhões de reais aqui em Mairi. Então, se você é comerciante está criticando, eu garanto a você, quem recebe Bolsa Família compra no seu comércio. Se tem um dinheiro que gira dentro da cidade, é o do Bolsa Família. E a gente tem mais 500 mil reais, meio milhão, que é só de BPC, de benefício assistencial a pessoa com deficiência ao idoso, que são políticas que foram construídas, que seus primeiros passos engatilhando foi onde? Numa conferência. Então, por isso que as pessoas têm que entender que a conferência é um espaço importante da participação delas e que lá a gente vai construir propostas para Mairi, propostas para o governo do estado e propostas também para o governo federal. E lá é esse campo de discussão, né? No bom sentido. Apesar que eu já participei de algumas conferências que os ânimos são aflorados, né? Às vezes aqui no município as pessoas não estão habituadas, mas a nível de estado, realmente, quando a gente fala que é lugar de voz, é lugar de voz. Todos têm direito à voz. O voto, se você conseguir se inscrever como delegado e delegada da conferência, que aí você tem lá os critérios, mas a gente tem as pessoas que vão ser importantíssimas, e volto a dizer, a gente não vai fazer conferência para profissional, para servidor público apenas. A gente vai fazer pensando no principal convidado, que é o povo de Mairi. A gente espera que todos estejam lá. Exatamente. Quem tem as vivências, quem tem suas experiências, né, para poder compartilhar. A gente está falando sobre esses programas, mas a assistência social também faz um trabalho muito importante no combate à exploração, ao abuso, tanto sexual como também das violações de direitos de crianças, adolescentes. Tem um tema também, Jorge, que eu tenho certeza que vai ser bastante falado na conferência e abordado também, que é a questão do feminicídio, das agressões que vem acontecendo com as mulheres, que a gente, infelizmente, vem acompanhando diariamente. Eu tenho certeza que também é uma das grandes preocupações que vai ser levantada também nessa conferência para buscar ainda mais meios de dar essa segurança, essa proteção às mulheres, essa assistência também às mulheres, tanto as mulheres como também o tema que eu falei anterior, em relação às crianças, adolescentes, enfim. Perfeito. E assim, não apenas é um tema que a gente vai debater, como ele é algo que vem sendo consolidado dentro de Mairi, né? Então, quando realizamos a Conferência da Mulher, a gente pôde trazer em apenas a gente vai completar 7 meses de gestão, né? São poucos dias de governo. O secretário de Cultura, Nicolas, até comentou ontem na publicação que está trabalhando há 7 anos, né? E essa é a sensação que a gente tem, né, de muito trabalho diário, e nós trouxemos alguns avanços nessa política de combate ao feminicídio, da atenção às mulheres vítimas de violência, e aí não só a violência doméstica, a violência física, mas todas as violências patrimonial, psicológica e assim dentre várias outras. Eu não quero fugir um pouco da temática da conferência, mas a gente tem aí na estrutura de Mairi hoje a coordenação de políticas para as mulheres, né?
que inclusive Ju participou aqui na semana passada, quando veio falar sobre a Conferência da Mulher, e obviamente não é uma política apenas da assistência social, né? A gente fala de uma política transversal, né? O que é isso? É uma política que ela perpassa por todas as secretarias. E assim é a política da criança e do adolescente, é a política da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, né? Enfim, todas as políticas, elas são trabalhadas em todas as secretarias, mas na assistência social a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade mesmo de estar atuando nessas diversas frentes aí. E falando de criança e adolescente, eu não posso esquecer, né, da nossa equipe do Conselho Tutelar, que são pessoas profissionais extremamente dedicados no município, que sofrem também alguns preconceitos. Eu acho que vem melhorando muito, porque eles têm feito questão de estar divulgando muito as atribuições, os trabalhos. Isso é importante, a gente utilizar a comunicação a nosso favor, mas assim como eu dei o exemplo da cesta básica, a mesma coisa é o Conselho Tutelar, né? Os casos são sigilosos, a gente não pode estar ali tirando fotos e divulgando os casos, e aí cai muito nesse conceito que a população às vezes não tem exatamente. É um trabalho extremamente importante, né, que está atuando em conjunto com a assistência social e as outras políticas, e então são tratados de todas as temáticas, né, de todos os públicos que são atendidos na conferência, desde crianças, né, jovens, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, a população também LGBTQIA+, e por aí todo o público que nós atendemos no âmbito do município de Mairi. Comunidades e povos tradicionais, a gente tem aqui em Mairi uma comunidade tradicional, né, que às vezes a gente acaba esquecendo, mas é importante utilizar esse espaço para salientar os povos ciganos. São comunidades tradicionais, né? Aqui a gente escuta falar que tem comunidade remanescente quilombola aqui na nossa região, mas a gente não tem ainda essa identificação como quilombola. Mas são povos e populações tradicionais que precisam ter um olhar diferente e estarem na conferência, porque é o espaço deles de construção dessas políticas também. Muito bem, vamos conferir mais alguns comentários aqui para a gente interagir com essa audiência, com esses ouvintes especiais. No WhatsApp da Rádio Mairi FM tem mensagem aqui dizendo assim: boa tarde, Diego. Diógenes é ótimo, um profissional 10. Sou Viviane. Olha aí, ó, Viviane participando com a gente. Deixou mais um comentário que diz: verdade, só sabe o que é o Bolsa Família quem sabe dar valor a ele. Muito bem, ainda mandou umas palmas aqui através do comentário, da mensagem no WhatsApp, e a participação da Viviane. Temos aqui também no Facebook mais participações. Deixa eu ver aqui, ainda mais um comentário de Madalena Rios dizendo: obrigada pelo carinho, Diógenes. Tenho certeza que a conferência vai ser um sucesso. A Secretaria de Assistência Social, junto com todos que ali atuam, estão de parabéns. Trabalho feito com muito amor e dedicação. José Araújo, mais conhecido popularmente por seu Zequinha gente ali da região do Teobaldo. Aproveitar e mandar um abraço para sua esposa também, que eu tenho certeza que estão juntos aí acompanhando o programa, viu? Boa tarde para vocês. E ele disse assim: boa tarde, bem explicado, viu? Então, sobre a conferência, está tudo muito bem explicado. Viu? Esperamos o Teobaldo aí na conferência também. Para a gente vai ser uma honra. Tem Augusto Mendes, falando das pessoas que atuam de forma voluntária, contribuindo com a assistência social, com fortalecimento aí da assistência social aqui em nosso município. Olha ele aí, ó. Augusto Mendes comentou dizendo assim: boa tarde, excelente esclarecimento. A assistência social faz um tratamento importante no município de Mairi. Temos aqui também mais comentário de Edelvita Bastos, a esposa do meu amigo Cholino, esposa do Mandelino, mãe dos músicos aí, Ronaldo Bastos, Marcinho, enfim, toda essa família maravilhosa. São ouvintes aqui do bairro Reviver. Um abraço para vocês e boa tarde. Ela disse: boa tarde, boa palestra, boa sorte, sucesso. O Diógenes é tão bom palestrante que ele veio conceder uma entrevista e os ouvintes já identificam como uma palestra, né? A forma de conduzir. Tem aqui, deixa eu ver o comentário também de Luiz Coelho, Luiz ali do bairro Tanque da Nação, da rua Carlos Moreira, comentou aqui: boa tarde. Ela também reforçou assim um comentário dizendo: boa palestra, viu? O comentário da Luísa também diz: boa palestra. É um bate-papo.
Madalena Rios mais uma vez comentou, muito bom esses esclarecimentos. Juliana Cerqueira comentou, boa tarde, nosso secretário arrasa, super competente. Tem também a Patrícia Ferreira. Parabéns o secretário e também a equipe pelo belíssimo trabalho. Aí o reconhecimento, viu, Diógenes, da comunidade, do trabalho que você vem realizando à frente da secretaria e também da sua equipe que vem trabalhando com muita competência, dedicação. A gente sabe que é um trabalho difícil, um trabalho que requer muito esforço, até mesmo fora do horário comercial. Sai do trabalho, sai dos prédios públicos, mas continua trabalhando, né? Até mesmo às vezes final de semana, enfim. Então precisa realmente de uma doação de tempo ali muito grande e a gente realmente tem que ter esses momentos também de reconhecimento, que é até um combustível a mais para vocês continuar esse trabalho, né? Com certeza, Diego. Agradecer a todas essas pessoas que, de uma forma assim, eu recebo essas palavras com muita alegria, né? É óbvio que, como eu já falei, a gente não faz nada sozinho, né? Então tem toda uma equipe que de forma coletiva nos ajudam diariamente, né? A nossa gestão, o nosso prefeito, toda a nossa equipe. Então a gente sabe que é um trabalho árduo, mas ele é gratificante quando você enxerga resultados. E eu tenho dito muito que a política, e aí eu falo da política partidária, né? A política ela dá oportunidade aos políticos de transformar a realidade das pessoas. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? No momento que a gente tem essa oportunidade de estar, e eu sei muito bem que a função de secretário é passageira, mas a gente precisa deixar marcas que outras gerações possam enxergar que, né, durante essa gestão do prefeito Gustavo, cidade de todos nós, houve muita dedicação, muito empenho e transformação social. Eu acho que esse é o principal fundamento que a política te oferece, é transformar a vida das pessoas. Eu acho que a gente não pode passar despercebido nesse sentido, então essa estrutura que a gente precisa fortalecer do SUAS, a conferência, o espaço de debate, a participação das pessoas, ela é extremamente necessária, porque não há avanços se você não escutar os anseios das pessoas. Esse é o ponto central. A gente precisa ouvir o beneficiário do Bolsa Família, a gente precisa ouvir aquela pessoa que ainda por algum motivo não conseguiu acessar um benefício. E aí eu não falo só do Bolsa Família, eu falo de vários e vários outros tipos de benefícios, de programas, de projetos, né, dos serviços da assistência social. E é na conferência que é o espaço para todo esse debate, todo esse diálogo, né? Então a gente fica muito feliz, né? Eu recebo aqui enquanto equipe da assistência social, não como pessoa, e não apenas como profissional, mas enquanto Secretaria Municipal de Assistência Social, enquanto gestão Cidade de Todos Nós. Eu acho que os agradecimentos aí a todas essas pessoas é extremamente importante. E vocês vão me desculpando, porque eu falo muito mesmo. Eu estou tentando resumir aqui. Eu não sei se dá para ver, Diego, mas aqui são as anotações que eu fiz para a gente poder falar hoje. Nada. E aí eu não tive tempo de escrever direito. Aí eu falei, vamos, Diego, a gente vai desenrolando aí, porque eu sei que não apenas por conhecer a minha área de trabalho, mas essas vivências que a gente no dia a dia com as pessoas que trazem essas experiências. Então eu só tenho a agradecer mesmo e dizer, a conferência a gente faz, é trabalhoso, viu? Mas se o povo estiver presente, se as pessoas participarem, a gente não vai só fazer uma conferência bonita, de sucesso. A gente vai plantar, no momento agora, propostas, a gente vai elaborar pensamentos, porque às vezes as pessoas chegam, elas acham que mas eu não sei falar, ou eu não sei me expressar sobre isso. Às vezes é aquela palavra que você está ali guardada com receio, com a timidez de falar, é o que falta para aquela proposta ficar muito bem elaborada, é o que está faltando para outra pessoa ouvir e aí conseguir desenvolver alguma outra ideia. Então o que eu quero dizer com isso é que assim, a participação social, a contribuição, independente do seu nível de escolaridade, independente do seu grau de instrução, e a gente fala das pessoas idosas porque elas têm a faculdade da vida, as experiências que elas vivenciam são importantes para a gente poder discutir e debater na conferência. Então é a partir da vivência de cada pessoa que a gente constrói, né, um município de Mairi com mais desenvolvimento, e aí as propostas elas vão para o Estado, né? Porque aí tem os objetivos tá no nosso tempo, Diego? Tem os objetivos da conferência, viu? A gente vai finalizar daqui a pouquinho, né? Pelo tempo, mas existem os objetivos também da conferência que, além da gente conseguir elaborar essas propostas que vai para o município,
né, e a gente encaminha ela para que o município possa executar, tem as propostas que vai para o governo estadual e para o governo federal, que lá na frente eles resultam em políticas públicas que voltam na ponta para o povo. E também nós vamos eleger delegados e delegadas, né, dentro da nossa conferência municipal, é um objetivo da nossa conferência, para que representem o município de Mairi nas outras etapas. Aí a gente tem a territorial, a estadual e que possa chegar até a nacional também, representando a nossa cidade e levando as políticas públicas que nós elaboramos aqui para que elas possam ser de fato deliberadas e que retornem como benefício para a população. Muito bem. Olha, Diógenes, se você tiver mais alguns informes, algumas recomendações para a nossa comunidade em relação à conferência e também você, se quiser reforçar o convite também para essa audiência, fique à vontade. E na sequência, depois que você concluir em relação à conferência, eu quero que você também fale um pouco sobre esses primeiros meses à frente da Secretaria, nessa nova gestão, porque apesar de você estar continuando aí no cargo, mas eu acredito que tem muitas coisas novas, como você mesmo disse, se assegurando também, até no comentário de Nicolas, muito foi feito em tão pouco tempo, né, trabalhando em 7 meses, com tanto trabalho, tantas ações, na sensação de estar trabalhando em 7 anos já. Então, fala pra gente como é que tem sido esse trabalho aí também, nessa nova gestão, como é que está sendo a parceria da Secretaria, do secretário junto à Prefeitura e junto ao Prefeito Gustavo, como é que você está acompanhando aí essa preocupação do Prefeito Gustavo também em relação ao fortalecimento da assistência social aqui em nosso município, já que você tem um tempinho que não vem aqui, né? Inclusive, não tivemos a oportunidade de conversar agora nessa nova gestão, então conta pra gente como é que tem sido. Bom, vamos aproveitar a oportunidade, Diego, é importante sim. Eu vou só deixar para fazer as considerações e reforçar o convite da conferência no final, e aí vou adentrar nessa temática aí do compromisso do prefeito Gustavo, da gestão Cidade de Todos Nós, o prefeito Gustavo, o vice-prefeito Raimundo. Eu posso recordar aqui que a primeira coisa que o prefeito Gustavo falou foi: Diógenes, o que eu quero na assistência social é no mínimo o que vocês já faziam, e eu quero mais. Eu quero mais trabalho, eu quero mais dedicação, e o que ele pede, assim, com muita frequência, acompanha isso, porque você vê, né, às vezes a gente fala assim do governador, né, Jerônimo, porque a vida de política é complicada, né? Você vê, mas o cara está em 4 lugares no mesmo dia. Eu falei, domingo ele estava em 4 lugares. Eu falei, misericórdia, né? Vida de político não é fácil, mas como ele sempre diz, a honra dele ser prefeito do município e de poder trabalhar pelo povo, e a honra que a gente tem de fazer parte do governo e da gestão. E o que o Gustavo sempre pede para a gente é o atendimento humanizado, né? A gente fala muitas vezes de o atendimento humanizado na saúde, mas é em todas as áreas. E na assistência social, Diego, ela é a porta de entrada dos serviços. Muitas vezes, muitas portas já se fecharam para as pessoas e ela vê a assistência social como aquela luz no fim do túnel, sabe? Então é um momento muito delicado, de muitas e muitas questões, e que é um pedido que o nosso gestor tem, que a gente tenha esse afeto, esse acolhimento no atendimento com as pessoas. Eu posso afirmar para você que nós temos tido mais investimento de recurso próprio na assistência social, a preocupação do prefeito Gustavo em mobilizar juntamente com os deputados, porque você sabe que política pública, né, você não consegue fazer só com boa vontade, tem que ter recurso. Então, assim, tem que ter orçamento, tem que ter recurso. Então, o prefeito tem se empenhado também na busca de emendas parlamentares para custear os serviços da assistência social. Então, a gente fica muito feliz porque esse é o ponto central, né? A gente conseguir ver que as pessoas começam a entender, e isso parte muito do político, né? Às vezes você tem um prefeito que é professor, ele puxa para a área da saúde, né? Então, às vezes, você tem um prefeito que é de uma área, né, puxa para a educação, o professor. Às vezes, ali o prefeito ele é da área da saúde, ele sempre puxa um pouco. E Gustavo, ele é um prefeito que ele anda pelo município e o que ele sempre fala, né? Ele quer fazer inclusão social, ele quer promover justiça social, que a gente possa atender sempre bem as pessoas para poder, né? Eu acho que assim, no dia a dia já é muito difícil quem vive dentro de uma situação de pobreza, de vulnerabilidade social. Então, quando chega para a gente tem que atender bem mesmo, a gente tem que tentar mudar. E eu não sei se eu poderia falar, mas dentro desses 7 meses de trabalho, eu digo assim, porque a gente conversou recentemente,
E tem um projeto aí, prefeito, desculpa, mas eu acho que pode falar. A antiga delegacia. A antiga delegacia, o prefeito Gustavo vai transformar ali na nova sede da Secretaria de Assistência Social. Isso vai ser uma transformação ali na comunidade, né? Porque a gente sabe que é uma estrutura já defasada pelo tempo, mas existe um preconceito naquela localidade, né? Pelo órgão que ali estava. E aí o prefeito Gustavo teve muito esse cuidado de pensar, né? Qual órgão, o que eu posso fazer aqui com esse espaço para promover a inclusão dessas pessoas, para transformar a realidade daquela comunidade. E ali a gente vai projetar a Secretaria de Assistência Social com novos espaços, né? Aumentando a nossa capacidade de oferta de atendimento. E aí o spoiler já foi dado, não posso falar muito mais. Prefeito, eu sei, acho que podia falar, né? Está no planejamento aí, nos próximos dias vai estar saindo o projeto e acho que vai ser transformador. E aí, Diego, a gente pode falar de diversas outras ações, no CRAS, no CREAS, Bolsa Família Cade Único, a gente tem aumentado a cobertura. Muitos municípios tiveram muitos benefícios bloqueados por falta de atualização cadastral. Deixo aqui meu abraço e meus agradecimentos ao nosso superintendente Joilson, que é coordenador do Bolsa Família, junto com a equipe do Bolsa, né? Eu não vou estar citando o nome de todas as pessoas, porque a gente pode risco de esquecer de alguém. E aí um sinônimo da importância que o prefeito dá para assistência social é que a gente tem uma equipe hoje composta por 35 pessoas, secretaria, CRAS, CREAS, né, todas as áreas que estão vinculadas à assistência social, e não ficar. E aí por que eu acho importante? Nós hoje estamos num lugar que é um lugar muito bom, lá onde a gente está, a sede da secretaria, mas não é um espaço próprio. Ali é o antigo fórum, pertence ao judiciário, né? Então o prefeito tem essa preocupação, porque inicia a gestão, termina a gestão, que casa vai alugar para ficar a assistência social? Então a gente vai mudar esse olhar, trazer essa estrutura, fortalecer ali os vínculos familiares, né, que estão rompidos, muitas vezes pelas fragilidades que os conflitos familiares das famílias passam. E essa é uma das funções principais que a gente tem, que é do acompanhamento familiar, psicossocial, enfim. Eu passaria a tarde toda, Diego, falando aqui com você e com o povo, mas eu sei que o povo está almoçando, tem que voltar para o trabalho também. Então, assim, deixar aqui meus agradecimentos, Diego, ao nosso prefeito Gustavo, ao vice-prefeito Raimundo, à gestão Cidade de Todos Nós, à equipe da assistência social. E aí, poxa, eu não tenho nem palavras para agradecer o empenho diário de vocês. Eu sei que não é fácil, a gente sabe do nosso dia a dia, mas vocês são essenciais para que esse trabalho aconteça. E aí agora fazer o chamado, que é nosso objetivo aqui hoje, né? Que as pessoas estejam presentes na nossa conferência de assistência social. Teatro do Colégio Estadual de Tempo Integral Abelardo Moreira, um lugar fenomenal lá e fantástico. Então a gente está lá organizando toda a estrutura que a gente vai estar levando para poder acolher vocês, para recebê-los na sexta-feira às 8 horas da manhã. Venham passar esse dia com a gente, que eu tenho certeza que a gente vai estar plantando hoje ações importantes para acolher o futuro, e depois na ponta é o povo quem vai ser beneficiado com todas essas ações. E aí, Diego, meu agradecimento especial para você pela oportunidade e pelo tempo que eu tomei aí, provavelmente, viu? Gente, forte abraço para todos. Obrigado, viu? Muito bem, agradecer a você pelo prazer, pelo carinho da audiência, você, querido amigo Rádio ouvinte, que ouviu o programa Cidade de Todos Nós de hoje, programa que recebeu aqui o nosso entrevistado, o secretário municipal de Assistência Social, Diógenes Rios, né? E também o programa que hoje abordou esse tema importante, que é a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada aqui em nosso município. A gente vai finalizando com um comentário da Janelma da Fazenda Chique Chique, que disse: boa tarde, muito boa a palestra, Deus abençoe